Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos ler João 15. João 15, versículo 1 e 2. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós agora nos colocamos aqui diante da tua palavra lida e te pedimos, venha falar conosco. Abrimos o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem a falar. Usa-nos, Senhor. Fala através da minha boca e alcance o coração de cada um que está me ouvindo nesse momento. Que eles sejam, Pai, pessoas prontas para receber a palavra e que possam, Pai, sentir o Senhor, sentir que é o Senhor falando, não eu. Nós agora, Senhor, nos rendemos à tua vontade, ao teu querer. Ah, Espírito Santo, ministra o nosso coração agora. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus. Ontem eu tenho uma pequena hortinha, né, algumas coisinhas, e choveu aqui, então a gente aproveita para dar umas limpezinhas na hortinha, nos vasinhos, né? Então eu peguei meu vaso de cebolinha e fui tirar, porque tinha muita folhinha seca e ele estava assim ficando feinho, já não estava dando mais cebolinha grande, só cebolinha pequena. Aí eu comecei a limpar ele, afofar a terra, depois eu vou colocar adubo, essas coisas que a gente faz. E na hora que eu estava ali limpando, Deus começou a ministrar o meu coração sobre a limpeza que Ele faz em nós. Do mesmo jeito que eu estava ali com o meu vasinho de cebolinha, limpando, tirando todas as folhinhas secas, afofando a terra né, para poder ela ter mais vigor, assim Deus faz com a gente. E foi interessante porque Deus foi ministrando as folhinhas secas que ele tira da minha vida, a limpeza que ele faz na minha vida. E aí eu fui ali, Deus foi me mostrando algumas coisas que ele tem limpado, que ele tem tratado em mim, algumas podas que ele tem feito na minha vida, tirando algumas coisas, mudando outras coisas. Para afofar essa terra é necessário remexer lá, né, e tudo. E depois que eu estava ali, que eu limpei tudo, eu senti que precisava, porque ela estava dando cebolinha muito fininha, eu senti que precisava de uma poda drástica. Então eu tive que pegar a tesoura, cortar todas as cebolinhas que tinha, porque senão até aquelas ali eu ia perder. Então eu cortei todas para poder dar mais força e vigor naquelas novas cebolinhas que vão ficar. Então eu só deixei o talinho e vou adubar a terra para poder ela crescer com força e vigor, que é o que eu espero. Eu espero o quê? Cebolinhas fortes e bonitas para poder usar como tempero no meu dia a dia, não é verdade? Essas cebolinhas que eu cortei, eu guardo e congelo na geladeira e vou usando à medida que eu vou precisando. Assim também Deus continuou falando comigo. Tem momentos na sua vida que eu preciso fazer uma poda radical, preciso cortar mesmo o talo, preciso limpar mesmo geral, porque não tem mais jeito, porque senão vai ficar dando aquelas coisas fininhas que não é o que o agricultor, que a gente acabou de ler em João, não é isso que ele quer. E ele é muito mais entendido do que nós, né? Ele é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O agricultor é aquele que cuida. Então você imagina, isso aconteceu comigo com pequenas cebolinhas. Agora você imagina o agricultor num tipo um pomar, né? E ele tem que limpar. Terminou a estação dos frutos, ele tem que fazer o quê? Limpar, tratar aquelas frutas, né? Daqueles pés, né? Tem que afofar a terra, adubar,
Muitos talvez vai precisar de corte, muitos vai precisar de poda, muitos. Poda é sempre, tem que ter. Eu tenho um pezinho de amora aqui e ele tá no vaso. Se eu não podar ele radicalmente, eu deixo só um tronquinho com folha em cima, o resto eu corto tudo. Ele não dá amora. Agora, e quando dá aquelas pequenininhas, se ficar muitas folhas. Agora, se eu podo ele, igual eu podei tem pouco tempo, ele começa a sair brotos lindos e grandes, e desses brotos já sai o brotinho com a amora junto. Eu fico impressionada e dá muita amora. Todas as vezes que eu podo ele, que ele ressurge, que ele dá os brotos grandes, já sai com aquelas amoras grandonas. Assim é na nossa vida. Precisamos de poda, precisamos de limpeza. Tem a poda de limpeza, tem a poda mais drástica, que é que tem que cortar tudo, deixar só o tronquinho para poder depois crescer, assim como eu fiz com as minhas cebolinhas. E tem coisas que o agricultor vai fazendo. O nosso pai, o seu pai, ele é o perfeito agricultor. Então ele sabe o que tem em mim e você que precisa ser tirado. Às vezes só pequenas coisas e às vezes radicalmente ele precisa cortar você, tirar você de lugares, tirar você de situações em que você muitas e muitas vezes está acomodado. Muitas e muitas vezes é a sua zona de conforto, e na zona de conforto o que acontece? Você não dá fruto. Você dá até um frutinho, aqueles frutos minguadinho, piquititinho, mas para você dar frutos grandes e suculentos, para você dar cebolinhas enormes, né, e grossas, você precisa de uma poda radical, uma mudança, uma saída total, cortar você, tirar muitas vezes você do país, tirar muitas vezes você do estado, tirar muitas vezes você do emprego que você está, tirar você da sua zona de conforto. Muitas e muitas vezes o nosso agricultor, que é o nosso pai, ele precisa fazer esse tipo de poda mais radical. Mas nós muitas vezes não entendemos. Aí nós murmuramos, reclamamos, porque podar dói, né? Tirar dói. Principalmente se for uma poda radical, não é verdade? Se for uma radical e deixar você só no tronquinho para você recomeçar do zero, você reclama, você murmura, você não quer, você tem medo. Isso é normal, nós somos assim, mas nós precisamos vencer esse medo. Precisamos o quê? Vai com medo de tudo, porque nós sabemos que o agricultor sabe o que faz. Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, quando eu estou debaixo da proteção desse agricultor, que é o nosso Senhor, que é o seu Pai, é o perfeito agricultor. Então, ele sabe o que está fazendo. E às vezes você não entende, mas você não precisa entender. Você só precisa ouvir a voz dele e obedecer. Lembra que o Senhor falou? Obediência eu quero e não sacrifício. Obedecer, melhor obedecer do que sacrificar. Então é obediência sempre que Ele quer. Ele quer que você obedeça, sem ficar perguntando por quê, para quê, como é que foi isso, e reclamando, tá doendo, não sei o quê. Não, aceite que o Senhor, o nosso Pai, é o melhor agricultor e Ele sabe como limpar. Eu cortei as cebolinhas e elas não reclamaram, mas eu sabia que era melhor para elas eu cortar no talo para poder elas crescerem vigorosas e grandes. Eu sabia o que eu estava fazendo porque eu fui pesquisar, eu fui estudar, fui ver. Agora o Senhor, que tem toda a inteligência, Ele é o criador da inteligência, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que é melhor para você. Então simplesmente aceite e obedeça o que Deus mandar. Vai com medo mesmo,
mas deixa Deus te arrancar muitas vezes de situações, de lugares, de pessoas, tirar pessoas ruins da sua vida. Deixa Deus fazer, deixe Deus transformar essa plantinha que você é. Deixa Ele te podar. Às vezes é só uma podazinha de limpeza que você está passando, de tirar as folhinhas, como eu faço muitas e muitas vezes aqui. Eu ando pelo meu quintal e vou limpando e vou tirando o que tem de folhinha velha. Isso é a poda diária que eu faço. Eu sempre vou lá fora olhar tudo para fazer essa podazinha de limpeza, que é tirar as folhinhas. E muitas vezes também precisa ser a poda radical. Então, essa poda ela vem no tempo certo, no momento certo em que a minha plantinha precisa e no momento certo em que ela está pronta para receber. Então eu olho várias situações, qual é a lua, como que está, como que a plantinha está, se ela está sofrendo, se ela precisa realmente daquela poda radical, eu faço. E não fico com dó dela, ela não vai morrer, ela vai crescer mais vigorosa, mais forte. Ela vai dar, como o meu pezinho de amora, amoras grandes e suculentas, amoras muito mais bonitas do que se eu deixasse ela crescer solta, sem a poda. Então é assim que o Senhor faz. Lembre-se, Ele é o agricultor. Jesus é a videira em que nós fomos enxertados nele. E o Pai é o agricultor, que cuida, que limpa, que sabe o que tirar da gente, que sabe quando fazer a poda para que a gente dê mais frutos ainda. Mais frutos, mais frutos. Então, o que o Senhor está fazendo na sua vida agora, obedeça e aceite e dê glórias a Deus, porque o Senhor está te limpando. Ele sabe que você precisa. Muito obrigado, Senhor, por essa poda de limpeza que o Senhor está fazendo em mim. Muito obrigado, Senhor, por essa poda radical que o Senhor está fazendo em mim, porque eu sei que o Senhor é o meu Pai e o melhor agricultor que poderia ter. Então, simplesmente louve ao Senhor, porque você está passando por uma poda de limpeza ou uma poda radical, mas Ele sabe o que está fazendo. E aí, está passando por essa poda? Simplesmente louve ao Senhor por isso. Aleluia! Aleluia!